Boa noite, sejam bem-vindos, que alegria estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos ao Visão Sistêmica. Nós se encontramos neste canal, onde eu ajudo terapeutas a dominar a arte da constelação sistêmica, lotar a sua agenda e a dobrar o seu faturamento. Eu sou Adriana Martins, terapeuta e facilitadora em constelação sistêmica familiar. E hoje nós vamos falar sobre o vitimismo. Tema delicado, né? Eu gosto de trazer alguns temas delicados para se olhar. E nós vamos ter um conhecimento, um aprofundamento do vitimismo na visão sistêmica. O que Bert Hellinger percebeu, entendeu em seus atendimentos, quando atendia ou quando aparecia uma pessoa com uma postura ou uma conduta de vitimismo. A pessoa se encontra nessa situação de vitimismo. É claro que todos nós, aqui eu vou falar do triângulo de Karpman, todos nós, sem exceção, passamos em alguns momentos por situações de vítima. O que é o triângulo de Karpman? No triângulo, todos nós, ora, podemos estar no vitimismo, ora como algoz, ora como salvador. Então, é natural nas nossas relações transitarmos nestes três papéis: o vitimismo, como algoz ou como salvadores. Mas hoje eu vou trazer para você não o momento em que nós transitamos por esses papéis de acordo com o que está nos acontecendo. Eu vou trazer quando uma pessoa permanece nesse papel de vítima. A palavra vítima, ela tem origem do latim, que no latim ela vai estar como vitius e não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas victimia, alguma coisa assim. Victius, victimia, que quer dizer dominado, vencido. Ou seja, quando uma pessoa se sente vencida ou dominada. Eu lembro muito, não vou dizer bem eu gosto, mas eu lembro muito um desenho animado que tinha um patinho, acho que era um pato que vivia, ó vida, ó céus, né? Há uma visão, né, quando se fala de vítima, daquela pessoa que só reclama, que só lamenta, nada a satisfaz, vive numa postura de coitadinho, de coitadinha. Então, sim, essa é uma das facetas da pessoa que vive, né, que se mantém nesse papel de vítima. Eu vou trazer para vocês algumas frases de Bert Hellinger também sobre o vitimismo, sobre a pessoa que fica nessa postura de vítima. E antes até de trazer essas frases, você que está aqui, você que já é terapeuta, que atende pessoas, você já se percebeu nesse papel de vítima? Em algum momento, alguma situação da tua vida, você percebeu, sentiu que estava na postura de vítima diante daquela situação? Você que é terapeuta, você sabe como agir, o que fazer
quando encontra um cliente, uma cliente que está nesse papel de vítima? Você convive com alguém que está neste papel de vítima? Como que é para você conviver com alguém assim? Ou como foi para você quando você percebeu que em tal situação você estava nesse papel de vítima? Qual foi a sensação? Como foi perceber isso? O que você fez para virar a chave, para mudar? E você que é terapeuta, como você conduz ali para levar o teu cliente, a tua cliente, a virar a chave? Então, antes de aprofundar mais sobre o assunto, eu vou trazer algumas falas de Bert Hellinger sobre a situação de vítima. Você vai ver que eu vou falar várias citações de Bert Hellinger. Uma das frases que ele diz é: o papel da vítima é a mais refinada forma de vingança. Eu vou aprofundar essa fala dele. Uma outra fala de Bert Hellinger é: toda pessoa que lamenta não quer agir. Todo consolo para alguém que se lamenta apoia na sua não ação. Então, a pessoa que se lamenta, ela não quer agir. Ela não quer ter uma atitude. E aí, quando se traz uma fala, um consolo para essa pessoa que se lamenta, de certa forma está apoiando ela a ficar, a permanecer nessa postura de vítima. Outra fala de Bert Hellinger em relação a pessoa que está nessa postura, nessa atitude de vítima. Quem se faz de vítima não procura ajuda, procura aliados. Eu vou aprofundar com você todas essas frases. Eu citei 3, eu vou citar mais frases de Bert Hellinger no decorrer desta live. E vou trazer o que quer dizer cada frase desta de Bert Hellinger. Então, assim, como você que já é terapeuta, você que já é facilitador em constelação sistêmica, como ajudar alguém que está neste papel de vítima. Quem que é a vítima, né? Quem que é a pessoa que está nesse papel de vítima? É uma pessoa que está dentro de uma situação, ela sofre por uma situação dentro da qual ela não tem escolha. Ela sente que não tem escolha, que ela tem que ficar ali, que ela precisa ficar ali. Então, é uma pessoa que sofre por uma situação da qual ela interpreta, ela entende que ela não tem escolha. E essa pessoa, ela não percebe que esse lugar de vítima a qual ela se colocou, ela se permitiu colocar, ou que ela está, ela que escolhe estar neste papel de vítima. Sim, ela que escolhe ocupar este papel. E por que ela escolhe? Porque ela consegue, essa pessoa que está nesse papel, nessa postura de vítima, ela consegue encontrar, ela vê vantagens nessa escolha, nesse papel. Mesmo sem ter consciência disso.
que eu quero dizer mesmo sem ter consciência disso? Porque essa pessoa tem ganhos secundários. Vou aprofundar o que são esses ganhos secundários quando uma pessoa está neste papel de vítima. E sem perceber, ou algumas vezes até tendo consciência, a vitimização, a pessoa que vive, que está nesse papel de vitimização, ela prejudica consideravelmente a vida das pessoas que estão ao redor dela. E há aquelas pessoas que acabam fazendo um inferno. Com muito respeito à palavra que eu citei aqui, né? Das pessoas que convivem com elas, agindo nessa postura de vitimização. Até porque a pessoa que age nesse papel, ela manipula as outras pessoas. Como assim ela manipula? Ela acaba fazendo chantagem emocional. E aí, nessa chantagem emocional, ela tem os ganhos secundários dela. Lembra que eu falei que eu ia aprofundar o que são os ganhos secundários? O que são os ganhos secundários? É ter atenção. E ao agir, ao se colocar nesse papel, nessa postura, ela ganha a atenção das outras pessoas, dos que convivem com ela. E ela se sente, essa pessoa que está nesse papel de vítima, ela se sente especial por isso. É uma forma também de se sentir amada, de se sentir vista. E esses são os ganhos secundários que uma pessoa que vive nesse papel, que está nesse papel de vítima, ganha. Digamos assim, migalhas, né? E outra situação das pessoas que vivem, que estão nesse papel de vítima, elas têm grande... não sei, vou dizer, eu falei grande, mas elas correm o grande risco de sempre culpar os outros pela sua infelicidade, pela sua dor. Ao agir nessa vitimização, elas sempre encontram culpados para a situação em que elas se encontram. Ou seja, elas têm muita dificuldade de assumir a responsabilidade pelos seus atos, pelas suas atitudes e assumir a vida como a vida é. E elas sabem que sentem de forma inconsciente, algumas até já tomaram uma certa consciência disso, que esse papel de vítima sensibiliza as pessoas e elas usam isso a seu favor. Lembra que eu falei da chantagem emocional? Então elas usam isso para se sentirem importantes e receberem atenção. E elas têm muita dificuldade de pedir ajuda. Até porque ao pedir ajuda em uma situação que a desagrada, que não está tão legal, se elas pedirem ajuda, elas vão ter que mudar de atitude. E por que não pedem? Para se manter ainda nesse papel de vítima, porque isso vai trazer vantagens e vai trazer um olhar piedoso das pessoas, um olhar de sensibilidade das pessoas, e elas gostam de ficar se lamentando. E por que elas não pedem ajuda? Porque ao pedir ajuda, alguém vai trazer uma solução para o que está acontecendo.
E ao trazer a solução, esta pessoa que está neste papel de vítima, ela pedindo ajuda, ela vai, consequentemente, isso vai levá-la a tomar uma atitude ou a assumir uma responsabilidade da qual ela não quer assumir essa responsabilidade. E ao não assumir essa responsabilidade, ela se mantém num papel de vítima e, consequentemente, até infantil, de criança. Até porque, em algumas situações, a vida requer que se tome algumas ações, algumas atitudes, se tome, assuma a sua parcela de responsabilidade. E a hora que assume essa responsabilidade, os outros que tinham um olhar piedoso para com essa pessoa vão se afastar, falar, olha que legal, agora ela está dando conta, ela pode caminhar sozinha. E essa pessoa muitas vezes não quer caminhar sozinha, ela quer se manter nesse papel para segurar, por isso que eu trouxe até o termo manipulação, para segurar, para, digamos, manipular os outros a ficarem ainda ali ao lado dela, agradando, digamos, fazendo o que elas querem, o que elas pedem, né? Mantendo ainda numa certa chantagem emocional. Bert Hellinger ele fala bem assim: quem persiste na atitude de vítima não consegue mudar. Então a pessoa, ao querer ainda continuar, muitas pessoas às vezes se dá conta, mas não quer assumir essa responsabilidade. Não quer tomar, vamos supor, pensa que a tua vida é um carro, não quer assumir o volante do carro. Quer deixar na mão das pessoas. E ao deixar na mão das pessoas, aí culpa as pessoas porque a vida não está seguindo ou as coisas não estão acontecendo de acordo com o que quer. E exemplos de culpa às pessoas. Para quem já é terapeuta e faz atendimentos, percebe muito, alguns clientes trazer que a vida tá desse jeito por culpa do meu pai, a vida tá desse jeito por culpa da minha mãe, porque fizeram isso, fizeram aquilo, e o que eu percebo e o que é o ideal, o correto. Todos nós, sem exceção, passamos por momentos difíceis. E aí, o que se você, eu, quer escolher? Quer escolher ficar se lamentando? Porque eu vou trazer até alguns exemplos do que eu já ouvi. Minha mãe, meu pai gostava mais dos meus irmãos do que de mim, que sou mulher. Meus pais só tinham os olhos para os meus irmãos. Quando eu era criança, eu tinha uma certa dificuldade em aprendizado na escola e a minha mãe me chamava de burra. O que você escolhe para a tua vida? Você quer continuar nessa lamentação infantil da criança? Você quer olhar para você, você que às vezes a mãe chamava de burra, até a professora chamava de burra, falar, olha aqui aonde eu estou. Eu terminei a escola, algumas pessoas até conseguiu fazer a faculdade. Isso não quer dizer que é burro, e ninguém é burro. As pessoas podem não ter o conhecimento
teórico que se ensina na escola, mas tem um conhecimento da vida que dá baile em muitos que são graduados por aí. E aí a minha pergunta é, o que essa pessoa está escolhendo? Está escolhendo ficar naquela lamentação, minha mãe me chamava de burra? Ou falar, minha mãe me chamava, era o jeito dela, passou, foi, para que eu quero continuar com isso? Eu sou burra? Não sou, eu sou capaz. Então, eu assumo a minha responsabilidade diante da vida com os talentos, com a capacidade que eu tenho. E o que acontece? Se percebe, eu tô catando esse exemplo da mãe falar de burra, a professora falar de burra, ainda às vezes permanece nessa, porque me chamava, porque não sei o quê, nessa lamentação, nessa lamúria. Com isso, olha os ganhos secundários, ganha ali um consolo. Então, quando nós consolamos a pessoa não vai dar o passo para sair daquilo. Fala, não, fulano, fulana, você não é burro, olha, não sei o quê. Aí vem o consolo. Então, essa pessoa, ao ouvir esse consolo, essa validação, ela se sente importante, ela ganhou atenção, ela se sente especial. Então, ela está tendo ganho secundário aí. Então, para ela é bom se manter aí. Ou a pessoa que, meus pais gostavam mais dos meus irmãos do que de mim, que sou mulher. E aí, quando vem o consolo de alguém, isso faz essa pessoa permanecer nesse papel de vítima, para não crescer, para não adultecer e assumir as suas responsabilidades. Por isso Bert falou, trouxe essa frase: quem persiste na atitude de vítima não consegue mudar. Ela, ao permanecer nesse lugar de vítima, ela não encontra força para realizar, para transformar, ou para transformar algo dentro de si mesma. Ela não encontra, por quê? Porque ela está vivendo das migalhas do consolo, acreditando que aquilo lá vai preencher aquelas migalhas, aquele consolo, não, você não é assim não, olha, né, aquela validação. E muitas vezes ela ouve isso e nem acredita, mas isso faz com que, de uma forma ilusória, a faz se sentir importante e especial. E nisso ela não vai assumir responsabilidades. O que é responsabilidade? Assumir a vida, tomar a vida, assumir ou até buscar mais conhecimentos. Ou para a pessoa que fala, meus pais me bateram muito e isso me trouxe muitos traumas e isso ainda me prejudica. Tá, se ainda tem traumas, os traumas estão prejudicando, busque sim uma terapia, um psicólogo, vai trabalhando isso. Busque trabalhar isso. Essa é uma postura adulta, bem diferente da postura de ficar se lamentando, que é uma postura infantil. E perde, essa pessoa que fica nessa postura, ela perde toda a força. Ela perde a força de realizar, de progredir, de prosperar. E a vida dela permanece igual, fica do mesmo jeito, com os mesmos problemas, os mesmos problemas de relacionamento, os mesmos problemas no trabalho,
problemas, dificuldades emocionais, problemas recorrentes em várias áreas da vida. Às vezes no trabalho, no financeiro, enfim. Então, a postura de vítima leva a pessoa a ocupar um lugar de sofredora, um lugar que não é dela, e a culpar também o outro pelo que está acontecendo com ela, pela dor dela, porque daí aqui a culpar, eu vivo assim, eu sinto isso pelo que os meus pais fizeram. Então eu fico ainda nessa dor. E um dos objetivos da visão sistêmica, da sabedoria sistêmica, até da constelação, é contribuir para que a pessoa que se perceba que ainda está nesse papel, é ajudar essa pessoa a sair desse papel, a virar a chave, a ter uma nova visão, uma nova consciência, a assumir a responsabilidade pela vida dela, tomar a vida na mão e seguir adiante, a aprender verdadeiramente o que significa ser responsável pelas suas ações, pelos seus sentimentos. É um passo, ou melhor dizendo, é um caminho da mais alta importância na evolução desta pessoa, de um ser humano. Então, abrir mão do hábito confortável de culpar os outros pelos seus sofrimentos e dificuldades é assumir a sua vida, é iniciar um movimento de dentro para fora, de construção, de uma vida plena de realizações, realização pessoal, realização na saúde, na paz, nos relacionamentos. E por que eu digo até realização na saúde? Porque o fato de permanecer nessa postura de vitimismo, nessa postura de lamentação, nessa postura de ficar culpando os outros pelos seus infortúnios, traz sintomas e, consequentemente, doenças. Adoece a alma, adoece o corpo físico e psíquico. Quando se aprende a assumir responsabilidades até pelos teus sentimentos. Ai, fulano fez algo para mim. Ok, fez. Eu fiquei com tal sentimento. O que me levou a ficar com esse sentimento? A postura do fulano. Tá aí, o que eu quero fazer com esse sentimento? Eu quero continuar com ele, ou eu quero, ok, aconteceu, senti, eu vejo esse sentimento, dou lugar para ele e eu escolho fazer diferente, eu escolho não ficar com esse sentimento que está me corroendo, que está me fazendo mal. Então, é uma escolha. Por isso eu disse lá no início, a pessoa que vive, que fica, que está nesse papel de vítima é uma escolha. Muitas vezes inconsciente, eu vou trazer o lado inconsciente também dessa escolha, mas é uma escolha. E para você que é terapeuta, ou também um amigo, um conselheiro, uma conselheira, um educador,
uma forma muito efetiva de levar a vítima, a pessoa que está nesse papel, nessa postura de vítima, a melhorar, é trazer ali uma compreensão a respeito da autorresponsabilidade dela, da responsabilidade dela nas situações em que ela se encontra. Como o exemplo que eu dei, eu fiquei com tal sentimento porque tal pessoa fez alguma coisa para mim. Para esta pessoa ter feito tal coisa para mim, eu também tive minha parcela de responsabilidade. Eu também contribuí para que essa pessoa tivesse agido dessa maneira comigo. Então é olhar, não jogar a culpa em cima da pessoa. É olhar, ok, qual foi a minha postura, qual foi a minha atitude, o que eu fiz que levou essa pessoa a ter essa atitude comigo. Que papel, que função eu exerci naquele momento que levou aquela pessoa a ter tal atitude para comigo. Percebe que muda? Então você que é terapeuta, você que é conselheiro, que é um amigo, é levar essa pessoa a olhar o que ela pode ter feito para que a pessoa tenha agido daquela maneira. Claro que algumas pessoas ainda vão trazer situações da infância, tá? Hoje você está lá ou está aqui, né? Você pode dizer para essa pessoa, estou aqui. O que você escolhe? Você quer continuar carregando aquela dor? Você quer dar um salto quântico? Quer transformar? Eu quero transformar. O que você pode fazer para que haja essa mudança? Internamente, por isso que a mudança vem de dentro para fora. E quando fica ainda culpando o outro, aí não tem mudança, porque não vai assumir a sua parcela de responsabilidade diante da situação. Para você que é terapeuta, que é um conselheiro, que é um amigo, então demonstrar, é importante sim, demonstrar empatia para com esta pessoa que está nesse papel de vítima. Porém, o demonstrar empatia não quer dizer que você vai concordar com a pessoa que está na postura de vítima e não entrar no jogo dela. Qual que é o jogo dela? Que até eu trouxe a manipulação. Para que você leve consolo. Porque, na verdade, essa também eu já trouxe ali uma das falas de Bert Hellinger. A pessoa que está no papel de vítima, ela não quer solução. Ela quer aliados. Aliados para ajudar ela ainda a permanecer nesse papel de vítima. A permanecer e falar, nossa, não acredito que fizeram isso com você. Meu Deus. Nossa. Assim, validar a pessoa ficar nesse papel. Então, demonstrar empatia não quer dizer que você concorde. E muito menos que você se torne aliado desta pessoa. Porque você vai perceber que a pessoa que vive ou está nesse papel de vítima, ela quer aliado. E aí você vai querer levar uma solução para ela, ela vai começar a encontrar justificativa. Como diz uma tríade que eu aprendi com um professor meu, ele chama de tríade maldita, que é historinhas, explicações e justificativas. Então, a pessoa que está nessa postura, ela vai trazer historinhas, explicações e justificativas para não sair deste papel.
E aí agora eu vou te trazer uma outra fala de Bert Hellinger, que é da visão sistêmica. Em seu livro Ordens do Amor, eu não me recordo que página, Bert Hellinger ele traz bem assim, claro que para quem está procurando solução, para quem está procurando ajuda, para quem se percebe nesse papel. Na verdade, a pessoa que está neste papel de vítima, ele diz nesse livro, Ordens do Amor, ela está espiando por alguém do seu sistema familiar. Por isso, eu até trouxe demonstrar empatia. O demonstrar empatia não é concordar com essa pessoa, mas é compreender, ter um olhar de que, ao estar neste papel, esta pessoa está espiando, está em expiação por algum ancestral teu, por algum ancestral dela do sistema familiar. Ela está vinculada, está em fidelidade. E aí, dentro do movimento sistêmico, do movimento de construção, é possível trazer à luz a quem esta pessoa está espiando, está vinculada, está em fidelidade. E aí, ao trazer à luz, aí entra a escolha. E eu te digo, até por experiência de terapeuta e facilitadora em constelação, eu já atendi situações da qual a pessoa veio à luz. Porém, precisa assumir a parcela de responsabilidade diante da vida, diante das situações. E como eu disse, eu já atendi casos que a pessoa veio à luz, mostrou e infelizmente a pessoa ainda não conseguiu fazer uma mudança. Ainda permanece na postura de vitimismo. Por quê? Por causa dos ganhos secundários. Porque muitas vezes não quer adultecer. Porque ainda acredita que jogar a culpa nas costas dos outros é mais fácil. E vive uma vida de muitas dinâmicas disfuncionais. Mas também há as pessoas que percebem, vêm à luz, dá um start, ela sente uma mudança interior, ela quer ir para a vida, ela quer, como o carro, assumir o volante do carro. Qual carro? O carro da sua vida, assumir o volante da sua vida, ser o protagonista da sua vida. E como adulto, porque para viver de forma plena, ter uma vida próspera, é importante estar numa postura adulta e assumir as responsabilidades dos atos. Porque tem atos que vai ter boas consequências. Tem atos nossos que muitas vezes não vai ter as consequências tão boas das quais esperamos. E aí, ok, assumo, precisa melhorar, precisa mudar, e com isso vai amadurecendo, vai tendo cada vez mais bagagem, vai evoluindo e vai se tornando um exemplo. Além de estar abrindo caminhos para os seus descendentes, estar dando exemplos para quem tem filhos, estar dando exemplos saudáveis para os filhos. Porque pensa bem, a pessoa que ainda permanece nessa postura de vítima, que exemplo que ela está dando para os filhos? Corre-se o risco dos filhos repetir o mesmo papel. Ou entra o joguinho, jogo de manipulação, jogo de chantagem emocional, para quem é pai, para quem é mãe,
ficar ainda nessa postura de vitimismo para segurar os filhos e não deixar os filhos viverem as suas próprias vidas. Lembra uma das frases que eu trouxe de Bert Hellinger? O papel de vítima é a mais refinada forma de vingança. Porque daí, ficando nesse papel, se vinga culpando o outro, jogando a responsabilidade nas costas dos outros, pelas dinâmicas disfuncionais, pelas dores, pelos sofrimentos, pela sua infelicidade. E me veio a recordação de uma situação. Aqui eu não tô... Esse exemplo não é para falar mal de nenhuma religião, de nenhuma situação. Mas eu já vi, eu já ouvi, eu já atendi pessoas que trouxeram uma situação de eu estou vivendo isto porque numa outra encarnação eu fiz tal coisa e hoje eu estou pagando por isto. E aí o meu pensamento, a minha pergunta é: tá, isso aconteceu lá na outra encarnação, hoje pode ser feito diferente. O pagar por aquilo não precisa ser como vítima. Pegando um ditado, pega esse limão e faça uma limonada. Tive uma atitude, para quem acredita em vidas passadas, reencarnações. Eu dei esse exemplo, né, da pessoa que trouxe isso. Eu até na hora peguei e falei, olha só, tá culpando lá atrás, uma encarnação lá atrás, da infelicidade que está vivendo hoje. Está jogando a responsabilidade lá atrás. Sendo que, tá, isso aconteceu lá atrás, o que eu posso fazer para melhorar e para evoluir hoje? Então é assumir essa responsabilidade. Assumir, se lá numa encarnação eu fiz errado, então hoje eu posso fazer melhor. Eu posso fazer diferente. Eu posso dar o meu melhor, ao invés de falar, tô vivendo isso aqui agora, porque lá atrás... Entende? Como tá jogando a culpa lá atrás, já foi, acabou, passou. Viva o teu agora, viva o teu presente. Viva a vida da melhor e mais elevada maneira. Viva com toda a garra, com toda a força que há dentro de você. Viva a vida. É muito bom, é saudável assumir as responsabilidades, a tomar ali o volante da própria vida e, ok, derrapei nessa curva aqui, mas eu aprendo com isso, catar as consequências que não foram tão boas e fazer disso um bom aprendizado. Evoluir, avançar, seguir para a vida. Quando se fica nesse papel, nessa postura, não consegue ouvir o chamado da alma. E a hora que eu falo, opa, deixa eu viver o presente, deixa eu assumir aqui a responsabilidade, assumir as consequências, eu consigo, o teu cliente consegue ouvir o chamado da alma. É abrir mão de toda resistência para poder adultecer, para poder amadurecer. É viver de forma plena, é viver de forma saudável. E se há
a postura ali, como diz, o Bert Hellinger trouxe no seu livro Ordens do Amor. Aqui entra a compaixão, a empatia, a pessoa que está nesse papel de vítima, ela pode estar em expiação por alguém do seu sistema. Então, é orientar, sugerir a pessoa a buscar sim uma ajuda. E acolhendo a pessoa, que ela sente a dor sim, é real. Mas ela tá ali por uma escolha, mesmo que seja inconsciente. Ela está ali por uma escolha. Então, se está vivendo uma situação, uma dinâmica disfuncional, o que essa dinâmica, o que essa situação quer mostrar? Para que ela está acontecendo? O que eu preciso aprender com isto? O que essa situação quer me trazer de aprendizado para que eu possa amadurecer, que eu possa evoluir, para que eu possa, principalmente para você que é pai, que é mãe, abrir novos caminhos para os meus filhos, para os meus descendentes, para que a vida deles fique mais leve, sem continuar carregando essas expiações que está trazendo lá de trás. Porém, eu vou deixar um alerta aqui também. Quando há uma situação, uma pessoa que está no papel de vítima, ela traz uma situação para você que é terapeuta, para você que é um conselheiro, que é uma amiga, um amigo. Caso a pessoa traga uma situação e você, como terapeuta, como conselheiro, for defender, digamos assim, vou usar essa palavra defender, a pessoa a qual que está reclamando, né, que está ali, minha vida tá assim, né, por causa de tal. Então, o que eu digo? Tome cuidado para, ao defender, ao trazer uma tentativa de mostrar que, na verdade, aquela pessoa ali, vamos supor, uma relação de amizade. E acontece uma situação desagradável. E essa pessoa vai se queixar, vai se lamentar. E você está ouvindo. E você for numa tentativa de dizer que aquela pessoa não estava com má intenção, ela estava bem intencionada, que na verdade precisa trazer uma consideração por aquela pessoa, pode, aqui foi um alerta, levar essa pessoa que está se lamentando a ficar contra você. Por quê? Porque a pessoa que está no papel de vítima, ela não quer solução, ela quer aliado. Ela quer alguém para ajudá-la a permanecer naquela postura. Adriana, então, o que fazer? Quando a pessoa entra ali na triangulação, que eu falei ali no triângulo, né? No triângulo, na tríade, que é historinha, justificativa e explicação. Tenta trazer uma outra visão. O que você faria? O que pode ter te levado a se pôr nessa postura, piriri? Mas se você vê que a pessoa realmente não quer, o que eu te digo? Não insista, deixa ela perceber e buscar ajuda. Coloque para ela a possibilidade
de assumir as responsabilidades pela atitude dela. Traga para ela, tá, pessoa, mas o que você fez? Qual foi a tua atitude? Para ela pensar, levar essa pessoa a pensar qual atitude dela, qual postura dela, qual fala dela pode ter levado o outro a agir daquela maneira. Muitas vezes se tem sucesso. E com isso consegue levar essa pessoa a identificar que ela estava fazendo uma tempestade no copo d'água. E isso é importante ser feito com muita amorosidade, com empatia. Como eu disse, não concordando com a pessoa e nem consolando a pessoa. É numa postura imparcial, mas com empatia, para trazer uma clareza diante daquela situação, trazer realmente uma visão sistêmica, uma sabedoria sistêmica. Muitas vezes, levando a entender, vamos supor, quando a pessoa traz, meus pais fizeram isso, fizeram aquilo, tal. Tá, mas teus pais tinham como dar diferente, fazer diferente? Não, eles foram criados assim, então eles passaram por você o que eles receberam. Então, buscar trazer uma compreensão para esta pessoa. E, se ela ainda permanecer na historinha justificativa e explicação, sugira buscar ajuda. Sugira um psicólogo, uma terapia, uma constelação, para compreender melhor a quem essa pessoa está espiando, a quem do sistema familiar essa pessoa está em expiação. E essa expiação a está levando a ficar nessa postura, nesse papel de vítima. E também quais os ganhos secundários que essa pessoa está tendo. Então, quando você, como terapeuta, consegue trazer à luz os ganhos secundários que essa pessoa está tendo com isso, e que são ganhos secundários, e que ela tem direito a muito mais que isso, a uma vida próspera, a uma vida plena. Encher os olhos dessa pessoa com algo melhor. E incentivá-la, a validá-la a buscar esse algo melhor. Isso sim vai ajudá-la a sair dessa postura da qual ela estava de vitimismo. Vai sair desse papel de vitimismo. É um processo que pode ser desafiador, mas é possível. Ele traz, ao buscar sair desse papel, ao buscar caminhar, fazer esse processo, ele vai trazer muitos benefícios, muitas realizações e uma vida plena. Então, se você conhece alguém, ou você é terapeuta, atende pessoas que estão nessa postura, buscar trazer clareza, compreender um pouco mais a visão sistêmica sobre o papel de vítima. Muitas vezes também encontramos pessoas que já estão numa idade bem idosos, pessoas, digamos aí, vou trazer 80 anos e que está nesse papel de vítima. O que eu procuro olhar? Verificar se esta pessoa com 80 anos tem condições
para fazer diferente. E muitas vezes, aos 80 anos de idade, a gente chama assim que cristalizou. Viveu ali 80 anos naquela postura. Então, aquilo já é a bengala da pessoa, cristalizou. Para ela mudar hoje, eu não vou dizer que é impossível, mas é mais lento o processo, tá? Então, não exigir muito, principalmente quando se trata de pessoas idosas. É entender, buscar uma compreensão, uma empatia, um acolhimento, uma compaixão de que essa pessoa viveu aí 70 anos, 75, 80 anos, assim, por algo sistêmico, da qual ela não teve ainda a possibilidade de fazer diferente. Pode ser que venha a ter, pode ser que venha, pode ser que não venha e tá tudo certo. Como dizia Bert Hellinger, é o destino daquela pessoa, é a história daquela pessoa e está tudo certo. Agora, você que é jovem, tem estrutura, tem condições, está buscando por melhoras, continue nesse processo, porque vale muito a pena. É um processo, em algumas situações, um pouco doloroso, mas assim, a liberdade que traz compensa toda a dor do meio do processo. Vale muito a pena. E eu te incentivo com todo o meu ser, com toda a minha alma, a buscar, a perseverar, a fazer esse processo, que vai trazer uma plenitude, uma paz, algo interno que só quem vive sabe o valor que tem isso. E é o que eu desejo para você, que você consiga encontrar essa plenitude e siga para a vida assumindo as responsabilidades da tua vida, assumindo o volante do teu carro chamado vida. E muita luz para você. Até mais.